Ezequiel capítulo 3, versículo 7 ao 8 diz assim: Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora nos abençoar, que o teu Espírito possa nos levar a toda a verdade, possamos sair daqui edificados para a pregação da tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã, e hoje eu quero falar sobre o tema as consequências do coração calejado. As consequências do coração calejado. Se você olhar no dicionário a palavra calejado, a gente sabe o que é calejado, né? Fica um calo na mão, um calo no pé, enfim, calo toda sorte de tipo que existem, mas aqui estamos falando sobre o coração calejado. Pastor, como é que pode alguém ficar com o coração calejado? Eu sei que se eu trabalhar muito, minha mão fica calejada, se eu usar um sapato novo, o pé fica cheio de calo, eu entendo isso, mas como é que essa história de coração, como é que o coração fica calejado? Bom, no dicionário a palavra calejado, ela significa endurecido, até anotei aqui, ó. Calejado quer dizer algo que se tornou endurecido e pouco sensível, endurecido. E é o que Deus fala lá no capítulo, no versículo 7 que nós lemos, onde fala que toda a casa de Israel é dura de coração. Toda a casa de Israel, Deus está falando através do profeta Ezequiel, todo Israel ficou com o coração duro, um coração calejado, um coração insensível. E isso traz algumas consequências. Por exemplo, lá em Provérbios 28, versículo 14, nós lemos o seguinte: bem-aventurado quer dizer abençoado. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Note que fala que quem endurece o coração somos nós, não é? O homem que endurece o seu coração. Então, cabe a mim e a você, cabe a nós, a gente endurecer ou não o coração. Não é uma coisa que acontece sem querer querendo, não é uma coisa que acontece porque outra pessoa faz, ou Deus que faz, não. Nós endurecemos o nosso coração, que a Bíblia fala. Tá? O homem que endurece o seu coração cairá no mal. Logo no versículo anterior, é um versículo conhecido, Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, logo depois disso, fala: bem-aventurado o homem que teme. E aquele que não endurece o seu coração. Então, a gente endurecer o coração vai nos levar ao mal, vai nos levar ao pecado. Mas, além disso, a gente não vai reconhecer o pecado, nós vamos encobrir o pecado, nós não vamos confessar ou deixar o pecado, e, consequentemente, nós vamos ter o quê? Falta de misericórdia. Porque quem não confessa e deixa, quem encobre suas transgressões, não alcançará misericórdia. Pastor, qual a diferença de misericórdia e graça? Bom, graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Por exemplo, salvação. Ninguém merece salvação. Para merecer salvação, você tem que ter uma vida 100% sem nenhum pecado, nunca, jamais, em momento algum na vida. Alguém é assim? Não. Então ninguém merece salvação. Mas Deus, na sua graça, nos dá salvação. Por quê? Porque Ele nos dá algo que nós não merecemos. Misericórdia é um pouquinho diferente. Misericórdia é quando Deus não dá o que a gente merece. Quando Deus não dá uma coisa ruim, mas que a gente merece. Todos nós somos pecadores. E como pecadores nós merecemos, sabe o quê? Sermos disciplinados, sermos castigados, ou seja, são coisas ruins. Se Deus fosse dar tudo que cada um de nós aqui realmente merece, não tinha um vivo para começar. Porque o salário do pecado é a morte, para começar. Então, a misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Quando Deus não nos dá o que nossos pecados determinam. Então, Deus, Ele segura o castigo. Deus livra a gente do mal. Não que a gente mereça, mas porque Ele está tendo misericórdia.
Graça não. Graça é quando Ele dá o que a gente não merece. Coisas boas que a gente não merece. Misericórdia é quando Deus segura coisa ruim que a gente merece. Tá? Então, graça é Deus dando e misericórdia é Deus segurando. Mas segurando coisa ruim. Coisa que a gente merece. Tá? Então, aqui está dizendo que quando a gente não confessa e deixa, quando a gente encobre o nosso pecado, quando a gente endurece o nosso coração, nós não vamos encontrar misericórdia, oh Deus. Ou seja, Deus vai dizer assim, pode abrir a torneira, tudo que ele plantou ele vai colher, tudo que ele fez ele vai pagar. Não poupe nada, não segure nada, descarregue a caçamba toda. Fez? Então, agora, forrou, deite. Ajoelhou, reze. Está na chuva, se molhe. Isso é quando Deus não nos dá misericórdia. Mas quando a gente confessa e deixa, quando a gente não endurece o coração, Deus fala, calma aí, espere um pouquinho. Eu sei que ele merece, mas peraí, você segura esse ponto um pouquinho. Vamos dar uma chance para ele. Vamos segurar isso. Porque ele está temendo. Ele está confessando, está deixando, ele não está endurecendo o coração. Então, calma, vamos ter misericórdia com ele. Vamos segurar um pouquinho as coisas aí. Eu sei que ele merece, mas segura aí. Não é bom isso? Pois é. Uma das consequências de a gente ter um coração calejado é que nós não temos misericórdia. Deus, ele segura a misericórdia deles. E que isso não é bom para a gente. Com relação ao pecar e o coração duro e não confessar e não deixar, a Bíblia é clara sobre isso. Mas a gente vai cair no mal. O versículo 14 fala que aquele que endurece seu coração cairá no mal. Provérbios 13:15, o bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Prevaricador quer dizer quem peca, quem quebra a lei de Deus. O caminho do prevaricador, do pecador, é áspero. É áspero. Sabe o que é áspero? Pega uma lixa e passa a mão assim. Agora faz o seguinte, vira a mão, bota esse lado mais suave. Aqui não, aqui está calejado, né? Agora esse lado aqui, ó, que não está calejado, pega uma lixa e faz assim, ó, vai arranhar, vai doer, vai até sangrar talvez. Pois é áspero. O caminho do prevaricador, do pecador é áspero. Não é bom, não é suave, tranquilo. Ele é áspero. Salmo 32:10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A misericórdia vai cercar. É como uma cerca que protege. Agora, o ímpio tem muitas dores. É que acabou de falar, o caminho do prevaricador é áspero. O ímpio, quem é o ímpio? Aquele que vive pecando, tem muitas dores, muitos problemas. E a misericórdia de Deus é que evita essas dores. E a misericórdia de Deus só está disponível quando a gente teme a Deus, a gente confessa e deixa, a gente não endurece o coração. Aí a coisa funciona melhor para o nosso lado. Nós temos que ter, então, sabedoria e entendimento, como nós lemos em Provérbios 10:13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Nos lábios. Mas a vara aqui é o chicote, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Veja bem, existe uma distinção entre sabedoria e entendimento. De modo geral, sabedoria é você saber. Você saber o que é certo, saber o que é errado, saber o que Deus quer. Isso é saber. Mas só saber não resolve nada. Eu posso saber o que Deus quer, mas não vou fazer o que Deus quer. Ou seja, sabedoria, só sabedoria, não adianta lá muita coisa. O importante é ter entendimento. O que é entendimento, pastor? Qual a diferença de sabedoria e entendimento? Entendimento é você aplicar, cumprir, obedecer, seguir a sabedoria. Então, sabedoria é saber, entendimento é fazer. É a parte prática da sabedoria. E para saber, para ter conhecimento, a fonte é Deus. Vocês estão aqui ouvindo eu falar, mas eu não estou falando o que eu acho, que eu penso, minhas ideias. Eu estou falando a palavra de Deus. Então, a fonte é Deus. Salmo 32, versículo 8, diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então aqui Deus está dizendo que eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te guiar. Então, toda sabedoria, toda instrução, todo conhecimento vem de Deus, da sua palavra. Só que ele vai ensinar, ele vai instruir, mas todo ensinamento e instrução tem dois lados. Um ensina e o outro o quê? Aprende. Eu posso ensinar, até ficar rouco. Mas do outro lado, nós temos que o quê? Aprender. Então Deus quer instruir, Deus quer guiar,
Deus quer ensinar. Mas isso é o lado de Deus. O outro lado da moeda é conosco. O Salmo 32, no versículo 9, que é justamente o versículo seguinte, que eu acabei de ler, fala assim, Deus falando, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Deus está dizendo, olha, eu estou instruindo, estou ensinando, estou guiando. Agora aprenda. Não seja igual o cavalo, igual a mula, que tem que ter aquela peça aqui na boca, né? Aquele cabresto aqui, para você ter que estar puxando para ir para um lado, puxando para ir para o outro, e puxando para parar. Não seja como o cavalo ou a mula, que tem que ser guiado assim. Aprenda. Siga a minha instrução, siga o meu ensino, siga a minha direção, que você não vai precisar colocar um cabresto. Muita gente, Deus tem que colocar um cabresto. Por quê? Porque a pessoa não aprende e não segue. Aí Deus às vezes permite certas coisas na vida da gente para servir de cabresto para nós. Então, o crente de coração duro, mais cedo ou mais tarde vai cair, vai ter uma vida difícil, vai ter, a Bíblia fala, uma vida áspera. Não é? E eu quero ver rapidinho aqui algumas características de um coração duro. São só duas características que eu quero ver hoje sobre o coração duro. Quando a gente tem um coração endurecido, isso é sinal, é causa e efeito de algumas coisas. São duas coisas só. A primeira, a gente vê lá em Ezequiel 3, versículo 7, que nós lemos, nosso texto de hoje, que fala assim, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Isso aqui é Deus falando para Ezequiel, o profeta. Deus falou, olha, a casa de Israel não vai querer dar ouvidos para você. Mais uma vez, versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Por quê? Ele vai explicar o porquê que é isso. Por que não querem ouvir Ezequiel? Deus vai dizer. Porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte, ou seja, de rosto, obstinado e dura de coração. Então Deus está dizendo, olha Ezequiel, o povo não vai ouvir você. Sabe por que não vai ouvir você? Porque eles não querem ouvir a mim. Você é o profeta de Deus, você é o meu profeta, Deus falando, claro. Eles não querem ouvir a você, não é nada contra você não, é que eles não querem ouvir a mim, eles não querem ouvir a mim. E como eles sabem que você está falando por mim, eles não querem ouvir você, porque eles não querem conversa. Então, um coração duro, a gente quando tem um coração duro, uma das consequências é que a gente não vai querer ouvir Deus. Vai fazer assim, ó. Eu não estou interessado no que Deus acha, no que Deus pensa, no que Deus quer, no que Deus está mandando. Para mim, ó, se ele quer isso, o problema dele. Eu quero o que eu quero. Eu não quero nem ouvir o que Deus vai falar. É o que nós estamos vendo aqui. A não querer ouvir Deus é a causa e também é o efeito de um coração duro. Agora, como é que Deus fala? Pastor, eu quero ouvir Deus. Eu estou ouvindo. Ouço para cá, ouço para lá. Bom, Deus fala através da sua palavra. E Deus fala através dos seus servos. Agora, por servos, eu quero dizer o seguinte. Aqui no livro de Ezequiel, que a gente acabou de ler, quem era o servo de Deus? Era Ezequiel. Ezequiel era o profeta de Deus. Então, Deus não falava para o povo. E se você fazer um estudo da Bíblia, você vai perceber uma coisa. Deus nunca falou diretamente com o povo. Ele sempre falou através de alguém. Ele sempre falou através de Moisés. Ele sempre falou através dos profetas. Ele sempre falou através dos apóstolos. A única vez que Deus falava diretamente com as pessoas era quando Deus falava com uma pessoa. Deus apareceu para Abraão e falou, deixa a casa, a terra da sua família, da sua parentela, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ele apareceu para Jacó, ele apareceu para Isaac, mas ele apareceu para uma pessoa. Ele apareceu para Paulo no caminho para Damascus, e Paulo caiu do cavalo, ficou cego, foi salvo, mas Deus sempre aparece em pessoa. Quando ele fala com uma pessoa, ele apareceu para Ezequiel. Mas quando ele está falando para o povo, para as pessoas, Deus fala através de uma pessoa. Nesse caso aqui era Ezequiel. E Deus falou, ó Ezequiel, eles não querem ouvir você, porque eles não querem ouvir a mim. Então Deus fala através da sua palavra, mas me diga uma coisa, como é que essa palavra chegou até nós? Através de homens como Ezequiel e tantos outros, que ouviram Deus e escreveram o que Deus falou. Então Deus fala por nós através da sua palavra e através da pregação da palavra. Por isso que é importante, quando a gente ouvir alguém pregar a palavra de Deus, a gente vê realmente que está pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre os crentes lá em Bereia, no livro de Atos,
ele chamou os crentes da igreja lá de nobres. Sabe por quê? Porque eles checavam nas escrituras tudo aquilo que Paulo e os seus colaboradores pregavam. Eles não ficavam, Paulo falou, então é. Não. Eles checavam. Paulo falou, foi. Deixa eu ver aqui na Bíblia, se bate com a palavra de Deus. Muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, lá na Igreja Batista Metropolitana, depois de um culto, meu irmão veio para mim e falou, pastor, a mensagem de hoje foi muito boa, e eu acredito em tudo que o senhor falou, está falado. Eu falei, vamos parar por aí. Eu falei, estou falado, nada. Tá? Eu não quis dar uma bronca, né, irmão? Mas eu falei, veja bem, se que eu falar está na Bíblia, então está falado. Mas só porque eu falei não quer dizer que está certo, não. E eu venho dizendo isso durante todo o meu ministério. Se eu não puder mostrar para você, da Bíblia, um texto, no seu contexto, o porquê que eu falei aquilo, então me ignore. Porque pastor, pregador nenhum tem o direito, ou o dever, ou a autoridade, ou a permissão de Deus para dizer o que Deus não falou. E haviam falsos profetas no Velho Testamento, que o tempo todo Deus falava, eles são falsos profetas. Eu não falei isso. Eu não estou dizendo isso. Então nós temos que sempre estar checando o que a Bíblia fala, seja eu, seja quem for. Só porque alguém que se chama pastor, pregador, fica em pé atrás de um púlpito e prega, pode estar usando gravata, balançando Bíblia, pode estar falando bonito, mas se não está na palavra de Deus, se não é um texto no seu contexto, vamos ter cuidado. Porque tem muita, a Bíblia fala que houveram e haverão muitos falsos profetas, muitos falsos pastores. Tá? E nós temos que ter cuidado com isso, muito cuidado com isso. Porque o coração duro vai nos levar justamente a não querer ouvir falar de Deus. Mas se a gente não tem um coração duro, a gente quer ouvir falar de Deus, vamos ser criteriosos quem a gente está ouvindo direitinho aí. Ou seja, quando eu e você ouve de Deus, ou lê de Deus, uma pregação, num texto, e o nosso coração fica todo assim, ouriçado. Já viu como é que é um ouriço, né? O ouriço vai pegar nele, fica assim, não me toque. O que um ouriço quer dizer? Quer dizer, não me toque, estou cheio de espeto aqui, chegou perto, não interessa se você pisou sem querer, se você pegou de propósito, chegou perto, fica assim. Pois é, a gente às vezes, quando ouve uma coisa de Deus que nos traz convicção, que nos desafia, muitas vezes a gente fica com o coração assim, ouriçado. Peraí, Deus, peraí, assim também não, assim já é demais, assim eu não quero. Vamos ter cuidado, porque quando o nosso coração fica todo ouriçado, sabe o que é isso? É que a gente não está querendo ouvir o que Deus está falando. E quando a gente não está querendo ouvir o que Deus está falando, isso é um sinal de um coração calejado. Um coração calejado, nós já vemos o que resulta. Tá? Então vamos ter muito cuidado para a gente não ficar assim. É um aviso, é como se fosse um alarme. Tá? É como se fosse uma buzina, uma luz piscando. Pô, aí tem coisa. Se o meu coração está assim, aí tem coisa. Deixa eu ver como é que é isso direitinho. Mas é importante a gente ver se está mesmo na palavra de Deus. Se não, eu chego aqui e falo, minha gente, para ir para o céu, tem que todo mundo botar um abacaxi na cabeça. Aí o seu coração, a sua mente vai dizer, que conversa, botar abacaxi na cabeça, o que você vai resolver em quê? Isso fala na Bíblia? Não. Então, pega seu abacaxi, pastor, e vai fazer um suco de abacaxi, pronto. Então não é só alguém falar e a gente aceitar. Tá? Porque às vezes a gente fica ouriçado, mas sabe o que é isso? É a nossa mente, a nossa consciência dizendo, peraí, isso aí não está certo não. Essa coisa aí também é. Aí você tem todo o direito, a responsabilidade de chegar para aquele pastor, aquele pregador, aquele conselheiro, quem seja, e falar, com todo respeito, onde é que você tirou essa história do abacaxi mesmo? Existe um lugar na Bíblia que fala sobre isso? Claro, eu estou falando de abacaxi como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer coisa. E eu sempre estou aberto, tá? Todo mundo sabe disso. Se alguém tem uma dúvida, uma pergunta, gente, pode perguntar para o pastor. Esse pastor que não, ninguém pode perguntar nada. Por quê? Pode perguntar sim. Tá? Vocês têm meu telefone, vocês podem ligar, mandar mensagem, mandar um e-mail, perguntar pessoalmente. Pastor, aquela história, como é que é isso? Esse tópico, esse tema, essa pergunta. À vontade. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com a palavra de Deus. Ninguém está escondendo nada ou tapeando nada. E se eu não puder responder a sua pergunta, se eu não puder mostrar na Bíblia o que Deus fala, então eu tenho que procurar entender e defender aquela posição. E não simplesmente porque eu sou pastor, quem manda aqui sou eu. Não. Quem manda aqui, sabe quem é? Quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é a palavra de Deus. Quem manda aqui é Jesus Cristo. Tá? A sua palavra, ela que manda aqui.
Nós somos apenas servos, seguidores dele. Tá? Mas ninguém manda aqui. Quem manda aqui é Deus, a igreja é dele. Então quem manda aqui é ele. Na sua palavra vai nos guiar nessa direção. Então, um sintoma do coração duro é você não querer ouvir o que Deus tem a dizer, mas além disso, é você não querer ouvir e você ficar com raiva do mensageiro. Deus falou, Ezequiel, eles não vão querer te ouvir. O povo está com raiva de Ezequiel. Sabe o que fizeram com o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, um dos maiores profetas? Diz a tradição, a gente lê lá na Bíblia, faz referência, a gente não sabe se é exatamente a ele, mas tudo indica que seja ele. Ele foi morto, sabe como? Ele foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio, vivo. Será que eles gostavam dele? Será que estavam com raiva dele? Será que ficaram chateados com ele? Pois é. Então, quando a gente pega a bronca, muitas vezes é isso. É que a gente fica com raiva de Deus e do mensageiro também. Então, temos que ter discernimento para isso. Segunda coisa que nós vamos ver, a primeira consequência do coração calejado é que a gente não quer ouvir o que Deus quer falar. E o segundo é que quando temos um coração calejado, um coração duro, nós ganhamos um formidável inimigo. Olha o que fala o versículo 8. Eis, fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perderneira. O que quer dizer isso? Deus falou assim, Ezequiel, eles estão fazendo cara feia para você. Pois eu fiz a sua cara mais feia do que a deles. Não feia de bonito ou feio. Eles estão fazendo uma cara dura. Eles estão sendo teimosos. Eles estão te resistindo como uma pedra. Pois eu vou fazer a sua cara, o seu rosto, mais duro, mais forte do que o deles. Eles estavam arrumando confusão, briga, inimizade com o profeta de Deus. Deus falou, deixa comigo, eu vou fazer você mais forte, a seu rosto, sua fronte. Vai ser mais dura do que a fronte dura que eles estão colocando, a sua vai ser mais forte. Então, eles não estavam comprando briga com Ezequiel, eles estavam comprando briga com Deus. Coração duro, você compra briga com Deus. Lá em Efésios 11, versículo 12, fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está dizendo que Deus deu. Deus deu esses servos aqui. Ele mencionou aqui apóstolo, profeta, pastores, doutores, evangelistas. Ele deu isso para quê? Para aperfeiçoamento do corpo. Nós, para nos edificar, nos fortalecer, nos equipar. Deus que deu. Então, quando Deus dá uma coisa, no caso, esses servos, e a gente compra a briga com os servos, a gente está comprando uma briga com quem? Com quem deu. Com Deus. Foi Deus que deu. Então, o crente de coração maleável, o crente que não endurece o coração, essa pessoa, esse crente, Deus ensina. Deus instrui. Deus guia. Mas, para as pessoas que não têm um coração maleável, mas têm um coração duro, então Deus, ele faz essas pessoas inimigos. Essas pessoas fazem desses mensageiros de Deus os seus inimigos, fazem inimizade com ele. Olha que Paulo falando aos Gálatas, olha o que ele falou aqui, ó. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Gálatas 4,16. Paulo escrevendo uma carta para os Gálatas, tinha pessoas naquela igreja que estavam com bronca, com raiva de Paulo. E Paulo falou, vem cá, eu sou por acaso agora seu inimigo, porque eu falo a verdade? Se eu falo a verdade, eu estou sendo seu amigo, não seu inimigo. Mas Paulo perguntou, e o motivo que Paulo falou isso, a gente vê lá no começo do capítulo, onde ele fala assim, onde ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando a gente faz inimizade com o mensageiro de Deus, e veja bem, quando eu falo mensageiro de Deus, é o mensageiro de Deus mesmo. É o mensageiro de Deus dentro daquilo que Deus fala. Vou dar um exemplo aqui para você. Paulo falou lá em Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho.
Paulo falou, quando eu sair daqui, vai entrar lobos cruéis que vão atacar o rebanho. Isso foi sobre a igreja. Falando sobre a igreja. Então, só porque alguém está numa igreja atrás de um púlpito, ou se chama, seja lá o que for, não quer dizer que não é um lobo. Lobo não. Então, pastor, como é que eu sei? Como é que eu sei? É fácil saber. Jesus falou em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus falando, ó, acautelai-vos, cuidado dos falsos profetas. Então vai ter falso profeta. Que vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Foi o que Paulo falou sobre lobos. Jesus usou o mesmo termo. Lobos devoradores. Aí no versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, como é que a gente sabe se alguém é lobo ou se alguém é ovelha? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. O que essa pessoa tem na vida da pessoa? Como é que é a vida dela? Como é que é a vida do ministério? Ela tem um bom testemunho? Ela é honesta? Ela tem uma vida familiar boa? Ela se dá bem com os filhos, com a esposa, com todo mundo? Como é que essa pessoa é? Ela fala da Bíblia? Ou ela é briguenta, autoritária, mandona, mentirosa, desonesta? Bom, pelos seus frutos o conhecereis. Fácil. Pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente tem que ficar de olho para saber, conhecer quem está falando. Conhecer a vida da pessoa. Tá? Muito importante isso, porque se você não conhece a vida da pessoa, como é que você sabe se a pessoa é um lobo ou é uma ovelha? Ou é um lobo vestido de ovelha? Porque botar gravata, balançar uma Bíblia, gritar aleluia, qualquer um faz. Tá? Então, pelos seus frutos os conhecereis. Então é importante você conhecer a pessoa. Várias vezes já chegaram para mim e disseram assim, pastor, mas o senhor é muito aproximado, você fala com as pessoas. Claro, todo pastor deve ser assim. Pelo que eu ouço, tem pastor que é assim, ó, começa o culto, você nem vê o pastor. Aí tem uma portinha aqui do lado, o pastor entra, fala que tem que falar, sai, ninguém nunca mais vê, não sabe onde é que ele mora, com quem ele mora, não sabe nada. Ele entra, vai embora. Mas por que isso? Está escondendo o quê? Gente, sabe isso aqui? Isso aqui sou eu. Eu sou assim, segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Eu sou eu. Eu não estou escondendo nada para ninguém. Tá? E, sei lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Então tem que conhecer os frutos. Muito difícil você confiar em alguém que você não conhece a pessoa, né? Vai confiar no vento. A gente pode até falar assim. Então, o que acontece? Quando a gente tem um coração duro, a gente foge de Deus, a gente foge dos mensageiros de Deus. Lá em Gênesis, Adão e Eva, depois que pecaram desobedecendo Deus, olha só o que aconteceu lá, e a mesma coisa que estamos falando aqui, lá em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva pecaram, primeiro pecado na face da terra, queda da humanidade. Foi o que eles fizeram? Se esconderam. E ouviram a voz do Senhor Deus. E uma coisa, eles ouviram a voz do Senhor Deus. E fizeram o quê? Se esconderam. O que foi que Deus falou para Ezequiel? Eles não querem te ouvir, porque eles não querem me ouvir. Quando a gente não quer ouvir Deus, sabe o que a gente faz? A gente corre de Deus. A gente corre. No caso aqui, Deus, Adão e Eva e Deus, eles falavam como a gente está falando. Hoje não tem mais isso. Deus fala através da sua palavra e através dos seus servos que ele manda. Então, quando a gente foge da palavra, foge do servo, foge da igreja, foge de Deus, é por quê? É um coração duro. Aconteceu com Adão e Eva, mesma coisa. E lá em Hebreus 10:31 fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda vem de horrível. Gente, é horrível a gente cair na mão de Deus. A gente nunca vai ganhar, nunca vai sair ganhando. A gente não quer cair na mão de Deus. Não nesse sentido aqui, de ser disciplinado. A Bíblia fala que quando somos salvos, nós estamos nas palmas de Jesus, que está nas palmas de Deus. Não, aí está certo. Aí a gente quer isso. É muito bom ter isso. Mas aqui está dizendo, horrenda coisa cair nas mãos de Deus, é quando Deus faz assim, ó, vem cá. Eu te dei chance, mais chance, mais chance, mais chance, agora vem cá que eu vou dar uma lição para você. Vou ensinar uma lição para você. Bom, esse tipo de coisa é horrendo, é horrível, você não quer isso. Tudo que você faz
tudo que você fizer, você vai dar com a cara na parede. Lembra lá em Salmos que fala que o homem que teme Deus, tudo quanto falar prosperará como uma árvore plantada na beira do rio? Pois é. Quando não é assim, quando a gente não teme Deus, a gente endurece o coração, a gente foge de Deus, se esconde de Deus, tudo que a gente faz não prosperará. Tudo que a gente faz vai dar errado. É essa uma das consequências de ter um coração duro. Então vamos fugir de cair na mão de Deus desse jeito. Como? Preservando um coração maleável, temendo, confessando, deixando, não encobrindo as nossas transgressões. Porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Porque, francamente, nenhum de nós aqui somos lá grande coisa. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós decepcionamos Deus. Tá? Então, se não fosse pela misericórdia de Deus, estávamos já todos consumidos. Então, vamos manter um coração maleável. Não vamos endurecer os nossos corações perante Deus. Amém? Vamos orar. Amado Pai, obrigado.